E qual é o período? Princípio. Lembra porque não é a criação, né? Porque já havia sido criado o homem e viu Deus que a maldade do homem já havia se multiplicado no princípio. Olha que legal, né? É ele quem muda o tempo e as estações. Vamos pensar. Vamos pensar. O que remete ele quem muda o tempo e as estações? O que te faz pensar sobre Deus? Ele muda soberano. Espera aí. Então, nesse livro vai falar sobre a soberania de Deus. Qual o livro que demonstra que Deus vai mudando reis? Livro de Daniel, queridos. Livro de Daniel, levanta Nabucodonosor, Belsazar, aí depois Dario, né? Depois Ciro, e Daniel continuando ali pregando. Isso aí foi Daniel quem disse, é Deus, na oração de Daniel. É Deus quem muda o tempo e as estações. Deus é soberano. Um livro para saber, conhecer a soberania de Deus é o livro de Daniel. Qual período? Aí o cativeiro, né? Agora, essa é difícil. Essa você tem que estar bem ligadinho, hein? Eu estou até tremendo aqui para não apertar o botão antes. Né? Eia! Subamos e possuamos a terra. Peraí, vamos pensar. Eia, subamos e possuamos a terra. Quando não pode ser essa frase? Vamos pensar o contrário agora. Quando não pode ser essa frase? Não, pensa na frase. Eia, subamos e possuamos a terra. Pensa na frase. Eia, subamos e possuamos a terra. Quando não pode ser? Quando eles já estão na terra. Não foi isso? Não foi isso, não. Quando não tinha terra prometida. Eles não estavam na terra. Por quê? O pensamento foi, vamos possuir a terra. Certo? Então isso deve ter acontecido quando? Antes de que livro? Antes de Josué. Que Josué marca a entrada na terra. Então, eia, vamos possuir a terra. Opa, então, de Josué para trás. Aí fica mais fácil. Né? Vamos lá. Está falando de terra. Para possuir a terra. Vamos subir e possuir a terra. Onde está dizendo isso? Pastor, essa é a pergunta que eu queria fazer. Né? Deserto. Não entrou na terra, está no deserto. Ou poderia estar onde? No Egito. Mas no Egito não está se falando da terra. O Senhor deu a promessa da terra, mas eles foram para o deserto, né? Então está falando do período do deserto. Que livro compõe o deserto? Ali, o período do deserto. Números, Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Então, tem só 4 opções. Vamos pensar, quem podia ter falado isso? Opa, já restringiu agora, hein? Josué e Calebe. Êxodo. Josué estava falando ali em Êxodo? Não. Então já tem 3 agora. Deuteronômio, Números e Levítico. Josué fala muito em Levítico? Então não pode ser. Temos 2. Números e Deuteronômio. Associa ao fato, pensando em Números e Deuteronômio, esse fato. Eia, subamos e possuamos a terra. Quando isso aconteceu? Ah, os espias. Muito bem. Então já associamos Josué, Calebe e espias. Onde fala isso no livro da Bíblia? Em Deuteronômio ou Números? Números. Números 13. Agora, para fechar, quem falou isso? Josué ou Calebe? Pastor, um dos 2. Mas foi Calebe que falou isso. Interessante, né, queridos? Números. Ele falou porque o povo retornou de lá falando, nós somos como gafanhoto. Nós somos como gafanhoto.
Caleb falou, pessoal, eia, vamos subir e possuir a terra, o Senhor nos deu. Então está lá, que período? Período deserto. Ufa, pastor, essa eu tive que exercitar um pouquinho mais. Está vendo, queridos? Por isso que é importante, quando você está estudando a Bíblia, pensar no contexto. O contexto é fundamental. O contexto é fundamental. Eia, possuamos a terra. Peraí, se possuir, então não tem a terra. Então foi antes de possuir a terra. Então antes de Josué. Antes de Josué, nós temos ali os livros ali do Pentateuco. Geralmente, falar de terra só depois de Gênesis capítulo 15. Então não podia ser no princípio. E assim você vai exercitando a mente. Vamos lá. Deixa aí meu povo para que me sirva. Esse está tranquilo, né? Que livro? Esse é o Êxodo, né? E que período? Egito, né? Esse foi quando Deus fala para Moisés e Arão falarem diante de Faraó, para deixar o povo ir e servir a ele. Fácil essa, hein? Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Isso é Gênesis, né? Que período? Patriarcas. Por que você falou com tanta certeza patriarcas? Quem está nessa conversa de vender o direito de primogenitura? Jacó e Esaú. É isso aí, queridos. Entende, irmãos? Quando o Novo Testamento faz citação de primogenitura, fala de Abraão, fala de Jacó, fala de Davi, você precisa estar... As Bíblias de estudo, geralmente no meio ali, tem as concordâncias, né? Elas ajudam a gente nisso. Ela vai remeter ao texto que está sendo citado ali. Mas é sempre importante você ter na sua mente, por isso as bases da fé, o panorama todo, para você não perder o que está acontecendo no contexto. É o tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Habitar em casa painelada. É tempo de vocês ficarem enfeitando a casa de vocês? Não é enchendo de painela, não, irmãos. É enfeitando, né? É colocar madeira aqui, apainelar. O pessoal está focando aqui em apainelar, enfeitar as suas casas. Que livro está dizendo isso? Ageu, muito bem. E qual que é o período? Retorno. Essa frase aqui, coloca no contexto essa frase. O que está acontecendo aqui? O povo parou de reconstruir o templo, estava cuidando da sua casa. Isso acontece muito hoje, né, irmãos? A pessoa deixa as coisas do Senhor em segundo plano e eu vou apainelar as minhas coisas. Eu vou fazer as minhas coisas. Do Senhor ficar em segundo plano. Cuidado com isso. Ah, aqui é muito fácil. Pastor, muito fácil esse. Sim ou não? Não exatamente. Coloque os lugares correspondentes aos nomes. Olha lá, tem os lugares ali, você vai colocar. Filipe II. Macedônia. Por que você colocou Macedônia? Período da Grécia. E o Filipe era? Pai do Alexandre. E ele veio da onde? Nasceu natural de onde? Da Macedônia. Né? Exatamente. E o Pompeu? Roma. O Pompeu veio de Roma. Muito bem. Agora, Oséias. Oh, já direto, muito bem. Por que Samaria? Profeta do Reino do Norte. Muito bem, minha sogra. Olha ali, ó. Profeta do Reino do Norte. E por que Samaria, Reino do Norte? O que era Samaria? Capital do Reino do Norte. É isso aí. Muito bem. Nabucodonosor. Ah, isso é Pérsia mesmo, né? Não, claro que não. Babilônia, pastor. Muito bem. Agora pode enroscar um pouquinho. Josias. Judá. Quem foi Josias? Rei. Um dos grandes... Eu não gosto de usar a palavra grande, não, porque diante do Senhor, né, colocar o homem como grande é complicado. Mas eu vou colocar esse nome grande para ficar mais fácil da gente entender. Ilustrativo. Um grande rei. Homem fiel a Deus. Promoveu um reavivamento, né, assim, diante do Senhor. O homem que, no período dele, achou a Bíblia. E aquele homem adorou o Senhor, limpou o templo todo. E o Senhor disse o que para ele? Eu só estou fazendo pergunta que a gente já fez na aula, tá? Tem um mosquitinho aqui querendo entrar na minha boca. Aqui. Vamos lá. O
que Deus falou para ele? Para Josias. Você falou que ele é de Judá, né? Ele morreria, mas não invadiriam Judá enquanto ele estivesse vivo. E realmente isso aconteceu, queridos, porque foi promessa do Senhor. Ele morreu antes da invasão da Babilônia. Então, vamos lá, Judá. Esther. Esther é a Pérsia. As mulheres ali têm que saber de cores aqui, né? Reunião das mulheres ali. A rainha Esther da Pérsia. E Abraão? Ur dos Caldeus. Muito bem, ele veio de lá, né? Uma região idólatra. E Deus o chamou. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E o faraó? Esse não tem dúvida, né? Muito bem. Eu não vou nem perguntar por que o faraó do Egito, né? Porque, pastor, daí não precisa, né? Agora, olha lá. Verdadeiro ou falso? Pastor, eu coloquei tudo verdadeiro ou tudo falso. Não faz isso não, não chuta, não é para chutar, hein? É para pensar na frase e tentar colocar verdadeiro ou falso. Vamos lá. Ele venceu o Império Egípcio, Alexandre o Grande. Falso? Coloquei em dúvida, você só porque eu falei assim. Falei diferente, já fiquei em dúvida. Coloquei com tanta certeza. Por que falso, queridos? Egito vem antes. O que mais? Qual foi o império que estava em ascensão nessa época? No império que estava em ascensão, quando Alexandre venceu um império, a Pérsia. A marca foi ele venceu ali Dario, venceu o Império Persa. Então, aqui é falso. Iniciou a reconstrução do templo, Zorobabel. Hã? Verdadeiro. Foi com ele que retornou o povo lá, Zorobabel. Chamou o povo para a batalha, o rei Lemuel. Por que falso? Lemuel, ele escreveu o provérbio 31, né? É falso. Sobre a mulher virtuosa, quem a achará? Ela é mais preciosa do que as finas joias. Está vendo aí, dona Fernanda? Muito bem. O rei Lemuel escreveu o que ele aprendeu com a mãe dele. Interessante isso, provérbios 31. Então é falso. Foi um justo juiz, Samuel. Falso. Verdadeiro. E agora? É falso. É verdadeiro. Quem apoia o Samuel, levanta a mão. Quem não apoia o Samuel, levanta a mão. Foi falso que ele foi um justo juiz. Falso? Gente, ele foi muito fiel a Deus. Ele chama todo o povo de Israel. Se alguém tem alguma coisa contra o que eu fiz, se pronuncie agora diante de todo Israel. Não teve um que levantou. Muito bem. Até diz o André, pegando essa sua colocação, ele é um tipo de Cristo, né? Assim, pelos ofícios que ele teve, né? Foi um juiz muito jóia, Samuel. Então é verdadeiro. Opa. Aí, verdadeiro. Profetizou para os 12 espias, profeta Isaías. E aí? Todo mundo concorda que é falso? Se você não concordar que é falso, eu vou falar a verdade para você. Vou ficar chateado com você. Pregou para a Babilônia o profeta Jonas. Falso também? Por quê? O Jonas foi com o coração aberto pregar onde? Nenhum lugar, pastor. Não foi coração aberto nenhum. Ele foi pregar em Nínive, mas o coração dele não estava, né? Mas aqui é falso, ele não pregou para a Babilônia, não. Entrou na terra prometida, o Caleb. Fá verdadeiro. Eu nunca vi essa, fá verdadeiro, né? Falso ou verdadeiro? Gente, foi verdadeiro. Ele e mais quem daquela geração que entrou? Josué. Os dois que creram que o Senhor ia dar aquela terra que mana leite e mel. Era um boieiro de Tecoa, Amós. Por que essa afirmação é importante? Vamos lá, vamos pensar nessa frase. Por que é importante essa afirmação?
Ele não era da linhagem profética. Ele foi chamado de Tecoa, que ficava no sul, para ir pregar aonde? No norte. Entendeu? Quando ele chegou lá, até ele já chega falando no livro dele, né? Eu sou boieiro, sou catador de sicômoros, né? E o Senhor me tirou, não era da linhagem, o irmão André colocou ali, mas o Senhor me chamou para pregar o Amós. Lindo livro de Amós, é muito rico, né? Pregou na construção do templo, Moisés. Se você colocar verdadeiro nessa, gente, olha, a gente para a aula aqui, a gente começa tudo de novo, né? Não, gente, isso é falso, ele não pregou na construção do templo. Por quê? Por que ele não pregou na construção do templo? Podia pregar, né? Moisés acho que pregava bem, né? Não tinha templo. São dois períodos diferentes. Deserto, certo? Moisés e Egito, ali. E o templo foi construído em que tempo? O templo foi construído em que tempo? Em que tempo? Período? Que o templo foi construído? Na Terra Prometida. Por que Moisés não podia ter pregado lá no templo? Uma, porque ele não estava vivendo nessa época. Outra, porque ele não entrou na Terra Prometida. Muito bem, então isso é falso. Profetizou a vinda de Elias. Malaquias. Verdadeiro ou falso? Fugiu, vamos lá, fugiu para a caverna. Eu ia colocar verdadeiro, pastor, mas eu dei uma olhada na projeção, eu prefiro colocar falso. Gente, me perdoa. Aí, projeção. Ele fugiu para a caverna. Quem fugiu para a caverna? Jonas ou Elias? Ou os dois, pastor? Os dois estavam juntos nessa empreitada. Foi Elias. Fugiu de quem? Da Jezabel, né? Depois dele vencer quantos profetas? 400 profetas de Baal, ele fugiu da Jezabel. Jezabel devia ser complicada, hein? Devia ser uma mulher difícil, a Jezabel, né? Aí ele fugiu para lá, ele achou que, né, preferia a morte ali. Que coisa o Elias passou. Mas não foi o Micaías, é falso. Profetizou a vinda de Elias. Malaquias. Tinha colocado, você foi espertinho agora, hein? Foi verdadeiro, capítulo 4 de Malaquias, né? É à toa que Jesus fala sobre a vinda de Elias. E quem fez essa pregação de Elias? Profetizada por Malaquias. Quem fez essa? João Batista. João Batista. Muito bem. Trabalhou, tá? É um trabalho na reconstrução, vou colocar, trabalho na reconstrução dos muros, o rei Josias. Por quê? Eu acabei de dar essa informação de manhã. Por que é falso? Ou por que é verdadeiro? Período, de novo, período. Vamos lá. Alguém chega para você e fala assim, meu irmão, a gente precisa estudar a Bíblia mesmo. Você vê Josias. Josias trabalhou na reconstrução dos muros. Aí você vai falar, peraí, Josias na reconstrução dos muros? Josias morreu antes do quê? Da invasão da Babilônia. Como é que ele estava na reconstrução dos muros? Que foi depois da destruição dos muros, quando veio a Babilônia. Então, isso é falso. Ok? Queridos, eu espero que até aqui você fale assim, pastor, esse contexto todo, sim, está na minha cabeça. Eu estou entendendo. Talvez eu não respondi uma ou outra, normal, tudo bem, irmãos. Mas assim, esse contexto eu estou entendendo. Eu estou entendendo terra prometida, eu estou entendendo cativeiro. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Durante um bom tempo da minha vida cristã, eu não sabia a visão panorâmica da Bíblia. Eu sabia dos acontecimentos. Assim, eu falo um bom tempo, não foi um tempo tão longo, tá? Eu acho que, para mim, 1 ano, 2 anos já é bom tempo, né? Já é um longo tempo de vida cristã. Você que está todo domingo, toda a IBD, você frequenta a igreja, assim, 2 anos é muito tempo, né? Então, assim, eu não sabia a visão panorâmica. Você fala assim, peraí, o que está acontecendo? Por isso que quando você vê um profeta,
Você fala um profeta falando para um povo, você fala assim, mas peraí, esse profeta está falando, mas Davi não disse isso no Salmo? Você fala, não, peraí. O profeta está falando para um povo, determinado período. Davi escreveu o Salmo nesse período. Não era o período do reinado de Davi, era um período do outro rei. Aí quando você começa a pensar, você fala, agora tem o contexto. Agora eu estou entendendo. Esse é o trabalho, o bom trabalho que eu costumo dizer, de estudar a Bíblia. É você colocar no contexto. De novo, eu não sou contra a caixinha de promessas. Não sou contra. Você pode utilizar porque um versículo pode mudar o teu coração, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Mas quando você entende aquele versículo da caixinha de promessa no contexto, meus queridos, aí você fala, realmente a palavra de Deus é extremamente poderosa. Espero no Senhor que você tenha conseguido fazer até aqui. Vamos lá. Quem sou eu? Fácil essa, hein? Vamos lá. Preguei ao povo antes da vinda da Babilônia, mas não me deram ouvidos. Jeremias? Algum outro nome? Não. Moisés? Matusalém? Não, foi o Jeremias. Jeremias pregou logo antes da chegada da Babilônia. Alertamos quanto à necessidade de reconstrução do templo. 2 pessoas. Paulo e Silas. Não, pastor. É Paulo e Timóteo. Não. É o Ageu e o Zacarias. Né? Eles foram levantados para o Senhor para que as pessoas, né, parassem lá de apainelar suas casas, de cuidar das suas casas e voltasse à reconstrução do templo. Juntos fomos para uma fornalha ardente. Isso, olha lá, o Sadraque, o Mesaque e o Abidinego. Eu não coloquei Ananias, Misael e Azarias, né, porque lá no texto aparece Sadraque, Mesaque e Abidinego. Né. Achei que somente eu, né, era zeloso pelo Senhor. O Elias, em que período? Tá, o Reino do Norte, em que período? Período da Terra Prometida. Muito bem. Foi aquele caso que aconteceu lá. Ele achou que só ele, né, servia ao Senhor. O Senhor falou assim, não, tem muitos que não se dobraram os joelhos para Baal. Né? Foi o Elias. Eu disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí isso eu gostei da firmeza, hein? Quando que ele falou isso? Pastor, a gente fala com a firmeza, e agora o Senhor tira a firmeza da gente, né? Antes de entrar na Terra Prometida, Josué 24, né? Faça um compromisso, se vocês vão servir ao Senhor. Eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Josué. O povo queria um rei, então fui escolhido. Saul. Certeza? Certeza. Saul. Expandiu o império desejando levar a minha língua e a minha cultura. Alexandre o Grande, muito bem. Parem os cultos, não façam mais a circuncisão, comam carne de porco. Antíoco Epifanes, não foi Salomão. Não foi. Foi o Antíoco Epifanes mesmo. O Senhor me... Agora sim, hein? Vamos lá, hein? Quase que eu falei que rufem os tambores. Não rufem os tambores, não. O Senhor me concedeu uma mensagem de condenação a Edom. Abadias, muito bem, gente. É isso mesmo. Livro de um capítulo, né? Ele foi pregar em condenação ali ao povo de Edom. Quem era Edom mesmo? Quem era o povo de Edom? Isso, os descendentes de Esaú. Perseguiram o povo? Foi muito vão pedra de sapato o povo de Israel, né? Fala um fato que o povo de Edom ficou bem marcante na história. Um fato que eles demonstraram mesmo a pedra no sapato que eles eram para o povo de Israel. Isso, quando ia passar na terra de Edom, o rei falou, se vir aqui vai ter briga. E Moisés ainda fala para ele, nós somos irmãos. Não vai passar aqui na terra não. Teve que fazer a volta. Lá em Cades Barné isso aconteceu. Não vou pregar a eles, fugirei da presença do Senhor. Esse daí é o Jonas, né? Muito bem. Como dormirei em minha casa se os servos e o povo estão em batalha? Muito
bem, gente, é isso aí. O Urias, olha, eu acertei, pastor. Eu coloquei Urias. Pastor, eu nem sabia o que aconteceu aqui, né? Que momento está acontecendo isso, queridos? Para você falar que é Urias. O rei Davi, o que o rei Davi fez? Hã? Quando ele adulterou com Batseba, né? E aí, ela engravidou. E qual que foi a solução de Davi? Vem, Urias, vem para cá, sai da batalha, Urias. Vai para casa. Vai lá para sua casa, vai ficar com a sua mulher. Mas Urias, homem fiel a Deus, hein, queridos? Como é que eu vou fazer isso? Sei que é bom estar com a minha mulher. Sei que é bom estar em casa. Mas o povo está em cabana, o povo está em batalha. Como é que eu vou fazer isso, Davi? Tem sentido, Davi. Tentou embebedar o homem. Mas foi, Urias é fiel. Como a palavra de Deus honra Urias? Ele entra na genealogia de quem? De quem que ele entra na genealogia? De Jesus, gente. Mateus capítulo 1, depois você lê lá, vai aparecer o nome de Urias. Todo judeu, o evangelho de Mateus foi direcionado ali ao povo judaico. Todo judeu ia ler Mateus, ia ler o nome de Urias. Deus honra, queridos. O Senhor me concedeu sabedoria. Muito bem, rei Salomão. Esse foi mais tranquilo. Fácil, fácil, hein? Fácil, fácil essa. Espero que você tenha feito sem contar lá no índice, hein? Se você contou, tá dando uma risadinha aí. Né? Tô brincando. Quantos livros possuem as Escrituras? 66. Quantos livros possui o Antigo Testamento? 39. Quantos o Novo Testamento? 27. Quem foi o sucessor de Moisés? Certeza? Não foi Arão? Foi Arão. Foi Josué. Foi o Arão. E agora, gente? Sucessor. Josué, gente. Josué. O Arão trabalhou junto com Moisés, né? Mas ele morreu antes até. Né? O que representa as 12 tribos de Israel? Os 12 apóstolos? Não, não, não. Os 12 filhos de Jacó. Quem escreveu os livros do Pentateuco? Foi Paulo? Não foi o Matusalém? Não, não. Não foi o Samuel? Não, foi o Moisés. Qual personagem aparece nos 400 anos de silêncio profético? Matatias. Aí, queridos, foi isso. Gostaram de fazer, não? Foi bom, não foi? Olha, se você conseguiu daí 70%, você passou, tá bom? Não vai estar em recuperação, não vai ter que fazer outra prova, né? Pastor, eu fui ali nos 50%. 50% não tá bom não, hein? Pastor, eu fui nos 20%. Ou pior do que esse, pastor, nem peguei a folha durante a semana. Aí é pior. Aí complicou, tá? Espere em Deus que você tenha conseguido pegar. Vamos lá, queridos. Rapidamente. Períodos. A gente fez semana passada, tem que estar na sua cabeça, tá? Devido ao tempo de aula. Períodos. Vamos lá, só colocar os períodos. Vamos lá? Todo mundo junto. Princípio, patriarcas, Egito, deserto, terra prometida, cativeiro, retorno, 400 anos. Dentro desses 400 anos de silêncio, Império Grego, muito bem. E aquelas 4 divisões? Cassandro. Tá esperando eu apertar, né? Tá esperando eu apertar, né? Cassandro. Começa com L. Lisímaco. Muito bem. Próximo. Eu fiquei pensando se eu começar o nome do Ptolomeu, né? Começa com... né? Ptolomeu. Próximo. Seleuco.
dessa divisão ali, 2 grupos. Quem são os 2 grupos? Ptolomeus e Seleucidas. Dentre os Seleucidas, o que aconteceu nesse período com o reinado dos Seleucidas? Guerra dos Macabeus e depois Império Romano. Essa é a cronologia, né? Os períodos, dos períodos, para você entender a narração da Bíblia junto com os 400 anos de silêncio até a chegada no nosso Salvador Jesus. Personagem, princípio. Um personagem. Adão, né? Um fato. Criação. Patriarcas. Um personagem. Patriarcas. Abraão. Um fato. Eu coloquei a divisão das tribos, né? Que foi esse período dos patriarcas, mais o chamado de Abraão também. Egito. Moisés. Um fato. Os milagres do Egito ali, pode ser, eu coloquei a Páscoa, né? Que foi a instituição nesse período. Deserto. Personagem. Josué, né? Pode ser outro, não? Mas pode ser o Josué. Pode ser vários, pastor, mas eu prefiro ficar com o Josué, né? Um fato no deserto. Bezerro de ouro, muito bem. O que mais? Coloquei os espias ali, o tabernáculo, foi nesse período mesmo. Terra prometida. Personagem? Pode falar, é esse mesmo. Estava no interior, sabe? Eu percebi isso daí. O Davi. Um fato? Construção do templo. Muito bem. No cativeiro, personagem? Daniel. Um fato? A estátua, coloquei ali a fornalha, né? Foi nesse período. O retorno, personagem? Zorobabel, isso? O que mais? Mais um personagem do retorno. Neemias, muito bem. Um fato. Reconstrução dos muros, exatamente. Os 400 anos de silêncio. Um personagem? Matatias. Eu coloquei Dario ali porque ele foi vencido nesse período dos 400 anos. Mas o Matatias também. Um fato? Pode ser a guerra dos Macabeus, os 400 anos. Eu coloquei a guerra lá do Peloponeso, lá, que foi a divisão que aconteceu para poder crescer o Império Grego, né? Um personagem do Império Grego. Alexandre o Grande. Um fato? Teve bastante fato aqui, hein? Né? Mas foi a conquista da Pérsia. Ok, queridos? Tranquilo? Bem, estamos caminhando para o final aqui desse período interbíblico. Já deu o horário ali. Semana que vem nós retornamos, como eu disse a você, provavelmente talvez a nossa última aula do período interbíblico, né? Quero ver se eu consigo trazer mais um exercício para você, né, fazer em casa, para você gravar esse período, né? Foi jóia. Eu confesso a você, como eu disse, eu me alegrei corrigindo, né? Porque eu falei assim, nossa, me faz pensar, né? Me faz pensar em que período que aconteceu, o personagem, o fato, né? E você vai ligando a história ali. O meu desejo é que quando nós chegarmos no Novo Testamento, ou você estiver ouvindo citação do Novo Testamento, que olha, citou Jonas, você fala, ah, tá, Jonas, sim, ele falou para a Síria, né? Amós, ele pregou para o Reino do Norte. Quando fala, Davi, quando você vê um salmo, o salmo de Davi, peraí, Davi, quem foi Davi? Quem foi Davi? Davi foi um rei, né? Qual o período de Davi? Período da Terra Prometida, né? Davi foi o primeiro, segundo, terceiro rei. Segundo rei. Quais foram os 3 reis de Israel? Saul, Davi e Salomão. Por que eu falei quais foram os 6 de Israel? E citei só 3? Foi antes da divisão. Reino Unido tiveram esses 3 reis, mas depois teve outros reis, Josias, né, Ezequias e
Acabe e outros 6, né? Então, Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Aí você vai vendo ali, é o Salmo, quando Davi compõe aquele Salmo, então o período da Terra Prometida, então fala sobre isso, você fala, joia, muito bem, que bênção poder entender dessa forma a palavra de Deus como um todo. Vamos ter uma vida para aprender. Eu espero no Senhor, quando a gente estiver na escola bíblica lá com Jesus, falar, Jesus, eu tentei, nas minhas limitações eu quis fazer o melhor, né? Para que a gente pudesse entender a palavra de Deus como um todo, mas lá a gente vai aprender com toda a plenitude, não vai ter pecado, nós vamos entender, nossos olhos vão presenciar o nosso mestre e a gente saber não só de toda a história, né, mas da bênção e da conclusão dessa história que o Senhor nos dá na sua palavra. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de tudo que nós já fizemos, Senhor Deus, na nossa manhã, obrigado pela bênção do exercício, que faz com que a gente reflita sobre tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente está aprendendo, o que está na nossa mente, o que nós precisamos conhecer mais, Senhor Deus. Obrigado por isso. Que o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado em todo o nosso aprendizado, Senhor Deus. Que ele simplesmente não fique na nossa mente, mas tome o nosso coração e as nossas ações, quando nós ouvimos e sabemos da soberania do Senhor, do cuidado do Senhor, quando nós sabemos, Senhor Deus, do sustento do Senhor, da fidelidade do Senhor, da justiça do Senhor e da misericórdia do Senhor, exposta na Tua palavra. Obrigado por isso, Senhor Deus. Que o Senhor em cada mente aqui, Senhor Deus, tenha realmente despertado esse desejo de Te conhecer, Senhor. Queremos fazer o melhor, queremos viver de maneira que Te agrade. Obrigado por esse nosso período que nós estamos estudando as bases da fé. Que realmente, Senhor Deus, isso aqueça o nosso coração e fortaleça a nossa fé para Te honrar e Te glorificar. É o que eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Daqui uns 15 minutos...